Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Luciano Santana. Nesta aula nós vamos conversar sobre um tema muito importante para a construção do seu plano estratégico pessoal. Na verdade, ele é um pano de fundo, é o alicerce para que você tenha sucesso no seu planejamento pessoal, que é a autorresponsabilidade. A autorresponsabilidade nos traz o protagonismo na construção da nossa trajetória de vida. E para nos ajudar a entender um pouco mais sobre este assunto tão importante, tão relevante para você, para mim, para todos nós, nesta jornada do plano estratégico pessoal, eu bati um papo, eu conversei com uma pessoa simplesmente incrível, na qual nos compartilhou um pouco da sua história, da sua trajetória de vida, que é a Reliere. E a partir de agora, eu convido você a conhecer um pouco mais sobre a história dela. Eu perdi, os meus pais muito cedo, A minha mãe eu perdi quando eu tinha em torno de 3, 4 anos, Meu irmão nasceu e em torno de 25 dias depois a minha mãe faleceu. É difícil, perder uma mãe na infância, E nessa idade de 3, 4 anos, é muito difícil você guardar a imagem da mãe. Então, a construção que eu tenho da minha mãe hoje é pelo que os meus primos contam, Que ela era uma mulher maravilhosa, que ela era uma mulher que era decidida, que buscava as coisas, Então, ela era uma mulher curiosa. Então, assim, tudo que ela via, ela gostava de tentar fazer. Então, assim, é uma mulher que faz muita falta para a família. Então, os primos que tiveram, o contato com ela, só me dizem coisas boas, Então, o meu irmão nasceu, depois do nascimento dele, ela teve algumas complicações, ficou doente e faleceu. Nesse tempo, nós fomos morar com a minha avó, Eu, meu pai e meu irmão. Meu pai era muito novo, ele tinha em torno de 23 anos, Então, com 2 filhos nessa idade, e sozinho, ele foi morar com a minha avó. 4 anos depois, meu pai casou de novo, encontrou, um novo amor. E junto, com esse novo amor, nós ganhamos duas irmãs, A minha madrasta, que não é má, ela tinha 2 filhas, então a nossa família ficou perfeita, Então, 4 crianças, numa casa. Somente meu pai era o responsável, pela economia, do lar. A minha madrasta cuidava da gente e o meu pai trabalhava, Eles conseguiram viver juntos, por 5 anos, mais ou menos. E até que o meu pai, aconteceu uma fatalidade e o meu pai faleceu. Mas antes, de chegar a essa tragédia, a gente estava muito feliz, porque minha madrasta estava grávida e a gente ia ter uma irmã, que unificaria, as 2 famílias. Mas infelizmente as coisas não acontecem, Nem sempre acontecem como a gente espera. E infelizmente a vida não espera, A gente tem que tentar, vencer, na dificuldade. Então a gente perdeu, a nossa base, porque era só o meu pai que trabalhava e os filhos perderam o pai, Então, que é aquela imagem, muito referência da família. Então, assim, eu tinha em torno de 13 anos, o meu irmão tinha 10, as minhas irmãs também, nessa mesma faixa. E a gente tinha um bebê em casa, então foi muito difícil, nesse momento. E aí, a minha madrasta, ela mal nasceu minha irmãzinha, ela já começou a trabalhar, ela encontrou um trabalho bem difícil, braçal mesmo. E aí a gente teve que se organizar de uma forma para que ajudasse ela. Então a gente fazia os trabalhos domésticos, Quando a gente ficou com uma certa idade, a gente começou a fazer os estágios. Eu lembro que o meu primeiro emprego foi aos 14 anos como babá, E depois, quando eu entrei no ensino médio, tem um programa, o CIEE, e aí eu consegui o estágio, do primeiro ano até o terceirão. Então, assim, não era muito valor, mas era uma quantia que eu conseguia contribuir em casa, Então, de alguma forma, eu tive que crescer, para contribuir em casa, ajudar financeiramente, A adolescência, aquela parte divertida, vai ficando um pouco de lado, porque novas responsabilidades chegam, Mas tem que ser otimista, professor?
a vida não para pra gente, não espera, né, que a gente se erga não, a gente tem que se erguer e continuar lutando, apesar das dificuldades, né? E nós não éramos, né, a única família no mundo que perdeu, né, um ente querido. Então, a gente se uniu, né? A gente passou por muitas dificuldades financeiras, sim, mas a família sempre permaneceu unida. Pessoal, retornando, vocês acompanharam comigo um pouco sobre essa jornada, né, desse início de jornada da Reliere, a nossa entrevistada. Que condição, que situação bastante difícil, né, para quem está iniciando a vida, perdendo o pai, perdendo a mãe, tendo que assumir papéis, responsabilidades diferenciadas já desde o início, desde muito jovem. Mas como será que a Reliere lidou com tudo isso? Como ela encontrou forças e oportunidades, apesar de tantas perdas e desafios? Acompanhe comigo na sequência. Muitas pessoas, né, me ajudaram, né, mas eu falo para os alunos, né, tem que partir da gente, né, a gente é responsável pela mudança, né, então eu poderia, né, ficar chorando, me lamentando, ou me contentar, né, com aquela situação, né, mas eu queria mais, eu queria estudar, eu queria, né, ter uma formação numa área que eu gostasse, continuar os estudos, né, e chegar até um ponto que eu estivesse estabilizado financeiramente, né. Esse era o meu maior objetivo e desde pequena, né, toda menina quer ser professora, né, digamos, não generalizando, mas esse era o meu sonho, eu queria ser professora e eu consegui, né, cheguei, né, até onde eu queria e eu continuei os estudos, né. Eu acho que é isso, a gente tem que ter um foco lá e pensar, não, eu vou conseguir, né. Não é fácil, né, professor, porque a gente idealiza uma coisa, mas no meio do caminho, né, as pedras vão aparecendo e a gente tem que desviar, pular, passar por cima e ir lutando. Que história de superação nós temos aqui. A Reliere é um grande exemplo, um case aqui, né, compartilhado com vocês, de superação, de busca de oportunidade, de construção da sua própria prosperidade. E percebam que em nenhum momento ela se coloca na condição de vítima. Ela teria todas as condições possíveis para se lamentar, para reclamar, para colocar a culpa, né, em terceiros, na vida, enfim, e simplesmente deixar as coisas como estavam. Mas ela tem ainda uma última fala aqui com a gente, onde ela traz por que ela não se coloca como vítima, né? E pelo contrário, ela assume o protagonismo da sua trajetória e muda radicalmente a direção da sua vida. Acompanhe comigo. Nós temos que ser o autor, né, professor, da nossa história. Só a gente pode fazer a diferença, só a gente consegue, né? Então, assim, né, tem aquela coisa que vó fala, né? Deus não dá uma carga, né, que você não consiga suportar. E eu acho que é isso mesmo. Só que a gente não pode esperar que as coisas aconteçam, a gente tem que ir em busca, né? Então, né, alunos, caso vocês tenham um sonho, vocês têm que acreditar nele, vocês têm que correr atrás, né? Tem que confiar em vocês mesmos que as coisas acontecem, né, professor? Tá aí, pessoal, chegamos ao final aqui da nossa aula. Nós tivemos a oportunidade ímpar de conhecer um pouco da história da Reliere, que já a agradeço mais uma vez por permitir, por compartilhar, né, um pouco dessa trajetória que, ao mesmo tempo, ela nos traz tantas emoções, né, pensamentos, e ao mesmo tempo empatia, né, de nos colocarmos no lugar dela, e às vezes a gente reclama dos nossos problemas e quando a gente olha, quando a gente ouve, conhece histórias talvez de outras pessoas, a gente vê que os nossos problemas realmente talvez não são tão grandes assim e o que esteja faltando é um pouco mais de atitude, de postura, de protagonismo, como a gente tem falado ao longo do nosso conteúdo, de trazer esse conceito da autorresponsabilidade para o nosso dia a dia. Mudar o rumo da nossa trajetória, ser
o piloto, ser o protagonista, ser aquele que vai direcionar verdadeiramente os rumos e os resultados que nós vamos coletar e vamos alcançar ao longo da nossa trajetória de vida. Eu espero que a história da Reiliere tenha tocado você, tenha servido de inspiração para que você, mais do que nunca, a partir de agora, com muita consciência, tenha autorresponsabilidade e seja protagonista da sua trajetória. Um forte abraço e até a próxima.